Bem, agora para a última análise aí, eu tenho o espectro de impedância eletroquímico. Vamos pegar um interessante que dê para eu falar algumas coisas. Acho que o de 10 minutos tá legal, né? Deixa eu ver. O de 10 minutos tá da hora. Já foi feito. Esse também já foi feito. Vai ter que ser esse mesmo. Tá, esse é simples de resolver. Aqui a gente está com um espectro de impedância eletroquímica com luz. Ele está emitindo luz nele e fazendo espectro de eletroquímico nele, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente jogar o Indoor aqui dentro do Frame Instrument. Porque sempre que inicia uma amostragem, eu tenho alguns pontos que eles são pertinentes ao meu eletrodo, meu contra-eletrodo, que normalmente todos os contra-eletrodos da Autolab dá esse eixo inicial aqui, que a gente só está analisando o contra-eletrodo. Então esse é o sinal do contra-eletrodo, a gente tem que retirar. A gente vai marcar aqui, né, quando você acha que terminou o, o ponto, né, eu achei 15. 15 é um bom número. A gente vem aqui em Source, a gente vai fazer o recorte desse gráfico, né, para a gente só analisar a parte do semicírculo mesmo. A gente vem em Index e a gente vai começar em 15 e terminar em 61. É que é a quantidade final, é que eu não tinha mostrado para vocês, mas a gente pode ver aqui, ó, 61. Que a gente fez 61 pontos. E nesse caso a gente vem em Plots e vai plotar o Nyquist. E aqui vai estar o gráfico tratado já sem a primeira parte, ó, tá vendo? E o que a gente vê desse gráfico, né? A gente está observando aqui, né, o comportamento de um semicírculo, né? Se eu atendesse a frequências ainda maiores, né, no meu sistema, eu teria um semicírculo perfeito aqui, né, transpassado à frente. E o meu aplicativo do Nova, então é importante vocês terem o Nova no computador de vocês. É um aplicativo de graça, a gente encontra no Autolab. A gente consegue simular esse círculo, né? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente tem o Windower aqui, e aqui em cima a gente tem uma lupinha chamada ADD Analysis Command. A gente vai clicar nisso e a gente vai adicionar esse Electrochemical Circle Fit. Então, clique nisso. Ainda no Windower, a gente vai adicionar outra linha ainda, que é Fit in Simulation, que esse daqui vai ser importante também. Beleza, com esses dois a gente consegue fazer a simulação. Então nós vamos clicar duas vezes aqui no Electrical Chemical Circle Fit. E o que a gente vai fazer, né? A gente vai selecionar os pontos da minha curva. E daí você vê que ela dá o semicírculo. Ó. Ela plota o semicírculo. Ela simula, né? Mas ainda tem alguns fora da curva. Então a gente vai colocando no eixo. E quanto mais ajustado, mais pontos selecionados, mais verídico vai ser a minha simulação. Bem, aparentemente não está perfeito, mas o meu semicírculo é esse, né? Essa daqui é a simulação do meu semicírculo. E o que a gente faz com isso, né? A gente tem um círculo simulado, mas o que a gente faz? A gente consegue definir um circuito equivalente no meu material, que seria basicamente
eu copiar aqui, ó, tá vendo resultados? Tem esses resultados. A gente literalmente dá um copy aqui, ó. Copia e volta. Você lembra do que a gente adicionou o Fit and Simulation? A gente vai vir aqui, ó, nesse, ele dá um clique só. E aqui, ó, existe um Circuit Description. A gente vai em Edit e vai literalmente dar Ctrl V aqui dentro. E a gente tem o nosso circuito equivalente. Aqui, né, a gente vai ter que simular mais alguma coisa, né? Que seria basicamente, a gente vai entrar em Tools, Run Fit and Simulation. E a gente vai dar F5. Ele vai calcular, quando é um semicírculo, é tranquilo. Aqui está o erro do experimental, ó, da nossa simulação. Então, basicamente, esse daqui é o nosso é a nossa medida, né? É o circuito que nós temos, né? Então, nós temos o CPE, que vai ser a parte mais importante aí do nosso circuito. Daí, espero que vocês deem uma lida sobre. O RS é sobre a resistência da solução. E ele é definido pelo primeiro ponto, onde se inicia a nossa curva de Nyquist. E basicamente é isso. Então, quando vocês forem plotar, né, no Orange, vocês podem pegar esse gráfico aqui e exportar, né, clicar em Show Data e exportar ele. E deixa eu ver, só ver qual amostra é essa. É de 30 minutos. Aqui é ES. E basicamente é fazer um gráfico. Tem um ponto. Eu vou ter que abrir o Orange mesmo. É o seguinte. Quando vocês forem fazer, né, esse gráfico, ele vai ser dado exatamente pelo que está aqui, ó. Z' por menos Z duas linhas. Então a gente pega o Z', ele vai ser o nosso eixo X, e o menos Z duas linhas vai ser o nosso eixo Y, que vai dar exatamente esse resultado aqui. Mas só que quando o gráfico ele está representado dessa maneira, ele está errôneo. E o que seria o certo, né? A gente ter as mesmas dimensões para o X e as mesmas dimensões para o Y. Por exemplo, se eu pegar uma escala de 0, aqui está 3.000 no Y, 0 a 3.000, ela tem que ser o mesmo 0 a 3.000 de um lado para o outro. Ele tem que ser um gráfico quadrado, assim, por assim dizer. O mesmo quantidade de pontos, né, na linha no Y, eu vou ter que ter a mesma quantidade de pontos no X, né? Se eu tenho números gráficos aqui, né, e eu tiver ações acontecendo somente na base do meu material, somente aqui, né, por exemplo, às vezes acontece algum fenômeno aqui, um outro semicírculo, nós teremos que dar um zoom no nosso material e colocar uma caixinha aqui do lado, né? Então, a gente seleciona uma caixinha aqui do lado e dá um zoom no que está acontecendo ali embaixo. E nos mesmos parâmetros, né? Então, aqui embaixo, aqui.
Aí, basicamente o gráfico tem que ficar com essa cara aqui, né? Então você pode colocar inúmeras curvas aqui. E fora isso, né, o circuito equivalente, que ele te dá algumas outras informações que você pode estar, pelo menos eu printo a tela aqui e exporto. Mas com certeza deve ter alguma coisa aqui que faça melhor. Mas basicamente é isso o tratamento do espectro de impedância eletroquímica. Agora, tem alguns que são mais difíceis. O tratamento, por exemplo, o de 10 minutos. O de 10 minutos, veja que ele tem um semicírculo aqui também, ó, tá vendo? Ó, tem um semicírculo aqui e um semicírculo maior aqui, né? Ele acontece dois fenômenos que acontecem, né? E basicamente você vai ter que fazer duas simulações. Ó, vocês lembram como eu fiz a primeira simulação? Eu peguei o primeiro semicírculo da minha reação, copiei isso e mandei para o Fitting Simulation, que é aqui, ó. E daí ele deu esse primeiro termo aqui para mim. E quando eu simulei novamente o maior, né, sem pegar o pequeno, ele me dá esse outro semicírculo, que também é dado Ctrl V. Então, por exemplo, aqui e aqui, eles vão ter dados separados assim, ó. Tá vendo? Eu vou apagar eles aqui para mostrar para vocês. Então vamos lá. Acabei de fazer o elétrico, o círculo, a simulação do círculo. Eu acabei de fazer as duas e dei Ctrl C nas duas aqui dentro. E daí eles vão dar literalmente isso daqui para mim, né? Ó. Eles vão dar literalmente isso daqui para mim, ó. Ele vai estar assim, ó. Ele vai estar literalmente assim. Oxi. E para vocês conectarem ele, basicamente é só chegar um do lado do outro aqui, ó. E eles se conectam, tá vendo? Eles fazem parte de um grande circuito. E a gente vai de novo em Tools e vai Run Fit and Simulation. Olha só que interessante que vai acontecer. Aqui deu tudo certo já. E o erro também diminuiu. Mas só que tem algumas vezes, pode ser que aconteça, de, por exemplo, aqui o erro dá muito extrapolado. Queria pegar um exemplo para vocês, espera aí. Vamos ver nesse. Esse também só tem um. Esse é um shot aqui. Aqui, ó, outro que tem aqui. Vou começar do zero aqui. Vou apagar, beleza. Coloquei o Windower. Vocês lembram que tem que retirar, né, os primeiros pontos aqui. Nós selecionamos aqui, ó, no 5. Então a gente vem em Index, Begin 5, 5. E nós vamos plotar o Nyquist. Plotou. Depois disso, a gente vem aqui no ADD Analysis Command. Vamos colocar 2, né, e um desse. 2 por quê? Porque ele tem dois semicírculos, certo? Oh, acho que eu fiz errado aqui. É 5,61, que daí mostra ele todo, ele inteiro. Eu tinha feito errado. Então aqui, no primeiro semicírculo,
eu consigo observar que ele tem uma parte circular aqui, certo? Talvez até aqui, ó. Aí, eu tenho uma parte circular aqui, certo? Então eu dou copy aqui, volto, vou em Fit in Simulation, Edit, eu dou Ctrl V aqui. E esse vai ser o meu circuito equivalente referente ao primeiro circuito. O segundo circuito, eu vou pegar o círculo maior. E ele vai ter que estar bem próximo a essa curva aqui. E o círculo ele vai se ajustando conforme coloca mais pontos, né? Então basicamente vai ser esse. Então a gente dá copy aqui também. Vai em Edit novamente. E adiciona aqui. Agora é o seguinte. Aqui eu tenho alguns valores que não condiz com a realidade, né? Eu vou dar um run em simulation para você ver. Aqui já, eu acho que esse novo programa, eu baixei uma versão atualizada, ele tá dando direto o melhor resultado. Porque, eu não sei se vocês prestaram atenção, o RP, ele tava com resistência negativa. Quando eu juntei os dois, ele balanceou, né? E deu aproximado um valor mais coerente com a realidade ou com o sistema que a gente colocou, né? Então, basicamente, aqui, ó, aqui tá errado, ó. Tá vendo? Tá menos 6,20. Isso daqui é referente à resistência. E eu consigo fixar valores pro meu sistema ele continuar simulando outros valores para diferentes resistências e recalcular, né, a trajetória do, do meu circuito equivalente. Por exemplo, aqui, ó, o RS está próximo de 16. Vamos ver o que acontece se eu simulo ele. Por exemplo, se eu tentar fixar esse dado. Tá vendo, ó? Daí aqui já dá uma resistência diferente, ó. E basicamente é isso. Se você ficar fazendo inúmeros testes, setando resistências que provavelmente iriam ser, né, as reais, e tentando deixar mais ajustado possível esse circuito. Eu não achei nenhum tão difícil para exemplificar para vocês, mas algumas coisas que vocês têm que saber, esse termo N, ele não pode passar de 1. E ele também está referente à amplitude, né? A amplitude do meu... O quão flat o meu semicírculo é, por exemplo. Obviamente, olhando aqui, né? Esse semicírculo, ele é bem achatado, né? Tem pouca altura referente ao eixo X, né? Então, obviamente, esse número de N, obrigatoriamente, ele tem que ser menor que o semicírculo maior, né? Que ele tem uma amplitude maior, ele é mais côncavo. E, e basicamente
é fazer esses tipos de ajustes, né? Vamos tentar fazer alguma coisa muito errônea aqui. Ó, tá vendo? Ele vai subindo o erro experimental. Tanto que não existe resistência negativa, né? Ou pelo menos não deveria existir essa resistência negativa. Então nós conseguimos simular inúmeros casos. Aí, ó, já aumentou o erro. Então quanto mais termos você fixar, mais engessado vai ser os outros termos para ele se moldar ao a minhas equações matemáticas. E eu gostei do resultado anterior ali, quando só o termo da resistência da solução ele está fixo. Assim, eu acho que ficou o melhor resultado. Ele está dentro do esperado, né? Se eu conseguir selecionar isso aqui ainda, só que dá resistência negativa. O melhor resultado, o menos errôneo, vai ser esse mesmo aqui, que o erro está em 0,005, um erro bem baixo. Então tem uma extrema probabilidade do meu material ele possui exatamente esse circuito equivalente. E cada termo do circuito equivalente, ele determina algum tipo de fenômeno que acontece no seu material. Então, você tem que entender sobre o seu material, buscar na literatura, literalmente, para poder falar sobre isso. É isso. Muito obrigado aí pela atenção, quem participou até agora. Se não entendeu, me procura lá no Lab, porque esse daqui é chatinho de explicar. Eu acho que eu não consegui colocar em palavras ou verbalizar o que deveria ser dito. Tudo bem? Muito obrigado.